O vídeo de hoje não é sobre um filme, uma música, um livro, uma obra específica, uma pessoa. É sobre uma carta, né? Uma carta que me aqueceu o coração e que não tinha como não fazer pelo menos um comentário um pouquinho mais cuidado e aprofundado daquilo, das preciosidades que estão ditas. Uma carta singela, curta, nada muito longo, mas que tem tanta sabedoria a respeito do bem que a literatura e a arte em geral pode fazer para todo mundo. Estou me referindo a uma carta do Papa Francisco, publicada há pouco tempo, coisa de acho que um mês mais ou menos, acho que ela é de julho de 2024, ficou intitulada como Sobre o Papel da Literatura na Educação. E aqui eu já sei, se eu falei Papa Francisco, já sei quais são os gatilhos que despertaram aí nos possíveis espectadores, né? Dentro dos próprios católicos, muito provavelmente aqueles que acham que o Papa é o anticristo, que é comunista, que é não sei o quê, esses passar bem, vaza mesmo, que dificilmente você vai entender qualquer coisa do que o Papa disse na carta e não vai nem interessar o que eu tenho para te dizer aqui. Então realmente não perca o seu tempo, né? Eu não vou perder o meu fazendo, né? Então, né, eu só estou te falando assim, se é para você ficar confirmando o seu viés, você não vai encontrar isso, você só vai se irritar aqui, então, provavelmente isso aqui não vai te fazer bem. Mas também há aqueles que não são cristãos, muito menos católicos, né, e que já acham que vai ser coisa de carola, coisa de crente, vem com aquela chatice, proselitismo, barari, barará, não, tá, não. O que o Papa fala sobre literatura serve para qualquer pessoa, e eu vou, 2 pontos aqui que eu quero falar desse vídeo, né. O primeiro, vou fazer aquilo que destacar algo que o Papa está colocando, uma primeira parte da carta, vamos colocar assim, que tem a ver com para católicos e cristãos, ao que tem a ver com este universo. Então, se você não é cristão, te peço um pouquinho de paciência, mas talvez valha a pena você entender um pouquinho qual é o drama que um católico ou um cristão vive hoje em dia. E a segunda parte, não, é quando ele entra para falar de literatura mesmo, e aí a literatura é para qualquer um que goste de literatura, que leia literatura, ou que se interesse por literatura, ou que entenda que a literatura, mesmo não gostando, entenda que a literatura tem um papel, pelo menos assim dizem, tão fundamental na tua educação. Ou até para usar a expressão que o Papa usa já no primeiro item da sua carta, que ele fala assim, valor da leitura de romances e poemas no caminho do amadurecimento pessoal. É legal que a carta, no primeiro momento, o Papa estava escrevendo ela voltada para os candidatos ao sacerdócio, né? Então, para a formação dos padres, né? E ele queria então destacar, olha, é importante que vocês conheçam a literatura, que vocês leiam literatura, poesia, romances, etc. e tal. E ele começou a escrever voltado para isso, e uma parte da carta é realmente mais voltada para esse público, né? Mas ele mesmo percebeu, né? E ele começa dizendo assim, inicialmente tinha escrito um título alusivo à formação sacerdotal, mas depois pensei que o que se segue pode ser dito de modo semelhante em relação à formação de todos os agentes pastorais de qualquer cristão. Como é uma carta dedicada a cristãos, é óbvio que ele não vai ir além dos cristãos, mas eu digo assim para você que não é. Essa carta vai para qualquer pessoa, sendo cristão ou não sendo cristão. Se você tem um caminho de amadurecimento pessoal, quem não tem hoje em dia, né, essa carta vale a pena você ler. Ela talvez lhe ajude a entender ou a enxergar um pouquinho melhor o que é que acontece com você quando você de fato se abre para a dimensão da arte como uma utilidade, uma finalidade verdadeiramente educacional. Essa expressão que eu coloquei no título do vídeo, né, a educação do coração, eu tirei é uma expressão que o Papa usa, no finalzinho da carta ele faz essa referência. E eu adorei essa expressão porque ela talvez até fosse... claro que essas expressões, quando elas começam a ser utilizadas à torta e direita, elas perdem muito do seu poder e acabam até se desgastando, né? Então eu sei bem, porque né, fala de formação de imaginário, educação de imaginação, a coisa já tomou um viés ou uma proporção que não é exatamente o que eu gostaria que tivesse, que tem muito mais a ver com isso, educação do coração. Educação do coração é o que, no final das contas, é a função de uma formação de imaginário, educação da imaginação ou da educação como um todo. Então, assim, eu não vou aqui, obviamente, ler a carta como toda, ela é curta, mas também não é tão curta assim para fazer um vídeo lendo e comentando ponto por ponto. Vou destacar algumas coisas que estão nessa carta, me parecem talvez os pontos principais, né? E acho que vai ficar claro só a sequência mesmo. O Papa começa primeiro, ele já começa falando sobre a leitura em si, mais ainda da literatura, quase como sendo uma arte perdida em função da concorrência que todo mundo tem nos hobbies ou nos momentos para descanso, de entretenimento, né? Então,
tem uma passagem, né, logo no começo, acho que é o item 2 da carta, que ele diz assim, algumas coisas eu vou lendo aqui para vocês. Muitas vezes, no tédio das férias, no calor e na solidão dos bairros desertos, encontrar um bom livro para ler torna-se um oásis, afastando-nos de outras escolhas que são nocivas. Na verdade, não faltam momentos de cansaço, irritação, desilusão, fracasso, e quando nem sequer na oração conseguimos encontrar o sossego da alma, pelo menos um bom livro ajuda-nos a enfrentar a tempestade, até que possamos ter um pouco mais de serenidade. Talvez essa leitura abra novos espaços interiores, capazes de evitar o encerramento naquelas poucas ideias obsessivas que nos enredam inexoravelmente. Antes da onipresença das mídias, das redes sociais, dos smartphones e de outros dispositivos, esta era uma experiência frequente. E quem a viveu sabe bem do que eu estou a falar. Não se trata de algo ultrapassado. O Papa está se referindo aqui, para mim, eu que nasci em 1976, para mim já não é uma experiência comum, tão frequente assim, você usar do tempo livre para ler um livro. Não. Eu já tinha a era da televisão, eu já tinha a era do toca-disco, da fita cassete, né? Já havia uma concorrência no próprio jornal, rádio, né? Não era tão frequente assim pegar um livro para se dedicar a isso. O Papa está se referindo a um período muito anterior, né? Talvez na época em que ele deu aula de literatura, não sei se você sabe, o Papa deu aula de literatura em 64, 65, ele mesmo diz na carta, inclusive, aula sobre literatura, e portanto ele tem uma relação pessoal próxima, né? Ele viveu numa época em que o acesso a essas concorrências com o livro e com a literatura existia em uma medida muito pequena, de difícil acesso e não tão interessantes como hoje em dia, para te entreter, vamos dizer assim. Mas o Papa tem razão, quer dizer, não se trata de algo ultrapassado, né? Quer dizer, não veio uma coisa que superou aquela e tornou melhor, não. Você tem uma concorrência de coisas mais palatáveis, acessíveis, que não exigem o que a literatura exige, porque de fato há uma atividade quando você lê, que é de imaginar as coisas, portanto tem uma ação do sujeito. É muito diferente da passividade com a qual você assiste um filme no cinema. É óbvio que vai exigir muito menos esforço. Enfim, o Papa começa com isso justamente para dizer, olha, a literatura é muito boa para esses momentos e mais enriquecedora também, né? Para em vez de você ficar lá no feed do Instagram, essas coisas assim, você lê um livro, isso vai ser muito mais enriquecedor. Obviamente será. Mas ele está falando assim, se a gente considerar a literatura apenas como isso, como um concorrente para essas coisas, a gente vai ter uma perda muito grande em termos intelectuais e espirituais. Ele começa dizendo assim, a literatura tem um papel central, essencial, na formação da nossa personalidade, na educação do nosso coração, no processo do nosso amadurecimento. É preciso recolocar a literatura neste lugar essencial. Tá? Então, ele vai, a certa altura, ele diz assim, a literatura tem a ver com o que cada um de nós deseja da vida, uma vez que entra numa relação íntima com a nossa existência concreta, com as suas tensões essenciais, com os seus desejos e os seus significados. Ele coloca, então, a literatura como meio de acesso a você mesmo, à sua interioridade, à sua intimidade, né? Com uma capacidade, inclusive, de fazer você se revelar a si mesmo. Tá? O ponto seguinte, o Papa vai tratar da literatura com uma função que talvez ela é uma função que ela tem hoje em dia. Nem sempre ela foi, isso não foi tão necessário como hoje em dia, por isso é importante destacar. O Papa vai falar da literatura como um remédio, e aqui eu estou me especificando, vou falar para os cristãos, e particularmente para os católicos, mas eu acredito que hoje em dia todo mundo padece desse mesmo mal que o Papa está falando aqui. Porque, bom, não vou chover no molhado aqui, outros vídeos já falei, todo mundo já está mais ou menos acostumado, estamos todos polarizados, divididos, a política invadiu tudo, estamos nas nossas bolhas, não dialogamos mais, etc, etc. Estamos fechados, né, em nós mesmos, com as nossas visões de mundo, com as nossas opiniões. O que significa dizer que quando você vai procurar um livro para ler, um filme para assistir, um seriado para ver na televisão, nos streamings, você procura alguma coisa que seja seguro para a tua visão de mundo. Aquilo que não coloque em risco, que não te irrite. Então, se você é de direita, você não vai querer ver coisas de esquerda. Se você é de esquerda, você não vai querer ver coisas de direita. Né? Se você é cristão, você só vai querer ver aquelas coisas muito seguras para o mundo cristão, etc, etc, etc. O Papa está dizendo o perigo que é isso. E ele fala o seguinte, aqui eu gostei tanto dessa carta que eu escrevi também um texto especial para o Caderno de Cultura da Gazeta. Algumas das coisas que eu escrevi lá eu vou replicar aqui para me facilitar o serviço. Mas ele vai falar sobre essa relação da fé do cristão com a cultura em torno, quando essa cultura já não é mais cristã, né, de modo geral.
E ele diz então que a literatura é indispensável justamente para que a gente não se feche num solipsismo ensurdecedor e fundamentalista, que consiste em acreditar que uma certa gramática histórico-cultural tem a capacidade de exprimir toda a riqueza e profundidade do Evangelho. Muitas das profecias de desgraça que hoje tentam semear desespero radicam precisamente nesse aspecto. Solipsismo ensurdecedor. Solipsismo é você ficar fechado em você mesmo. Ensurdecedor é porque você não escuta nada que não seja aquilo que você quer escutar. Né? O fanatismo está na sequência porque, obviamente, que se só te interessa, só vale o que você pensa, né? Obviamente que você vai defender isso de uma maneira muito fanática em relação ao outro. Né? Então ele está colocando assim, ó, é preciso abrir-se a outras vozes, a outras visões. E é exatamente isso que a literatura faz. Né? O contato, Papa de novo, o contato com diferentes estilos literários e gramaticais permitirá sempre aprofundar a polifonia da revelação, sem a empobrecer ou reduzir, quer as próprias exigências históricas, quer as próprias estruturas mentais. O que o Papa está querendo dizer? Que a literatura serve como um remédio para você não ficar fechado em você mesmo, como uma abertura para que a revelação, que sopra em todos os lugares, mesmo naqueles que você acha que não sopra de jeito nenhum, se você fosse Deus, você não sopraria lá de jeito nenhum, mas Deus sopra em qualquer lugar. A literatura é um meio de você não se fechar em você mesmo. Isso é de uma necessidade atroz hoje em dia. Atroz. Né? Eu assim, tem umas palavras difíceis aqui do Papa, né, sobre solipsismo, por exemplo. Então, se eu fosse traduzir isso que ele disse aqui, é basicamente assim, olha, se você fica então fechado em você mesmo, só vê coisas seguras para a sua visão de mundo, seja ela qual for, ou que a confirme, né, você vai se fechar em si de uma maneira neurótica, dificultando não só a atenção ao outro, mas o próprio cumprimento do segundo mandamento, do amar ao próximo como a si mesmo. Porque você só vai amar o próximo naquilo que concorda com você. Com você. Né? Mas não é o amor de si no sentido bom da palavra. É o amor de si orgulhoso, que coloca, né, a si mesmo acima de todas as coisas. E, portanto, a impossibilidade do mandamento segundo revela, na verdade, a dificuldade com o primeiro, de amar a Deus sobre todas as coisas. Não projetando em Deus aquilo que você acha que tem que ser o certo nessa vida. É uma situação difícil, é de uma insegurança se colocar assim, mas é uma expressão de se colocar na mão de Deus. O Papa está fazendo, no final das contas, um apelo. E ele vai historiar na carta outros momentos da história em que o cristianismo sempre fez isso. Por exemplo, ele cita palavras do Papa. Não é por acaso que o cristianismo primitivo tenha percebido bem a necessidade de uma relação estreita com a cultura clássica da época, que não era cristã. Então ele vai dar alguns exemplos e ele vai citar São Paulo apóstolo. Ele diz assim, Paulo recolhe as sementes da poesia pagã e, abandonando uma atitude anterior de profunda indignação, chega a reconhecer os atenienses como os mais religiosos dos homens. E naquelas páginas da literatura clássica deles, vê uma verdadeira preparatio evangelica. O que o Papa está dizendo aqui? Do que São Paulo viu, falou e fez. De que São Paulo não conseguiu fazer aquela conversão, mas ele viu naquele modo de vida dos gregos, naquela literatura, uma preparação, um caminho de acesso ao Cristo. Então, em vez de julgar, condenar, e expulsar e cancelar tudo aquilo por ser pagão, por ser anticristão, etc. e tal, ao contrário, estabelece-se um diálogo com aquela cultura, vendo nela uma preparação para que um encontro com o Cristo possa acontecer. E assim, não tem como negar que para fazer isso, e isso é cumprir o mandamento, não mandamento, mas a vocação do cristão, né? Ide evangelizai. Não é ficai e protegei-vos dos que não estão evangelizados. Porque é o que a gente acaba fazendo quando a gente se fecha nesse solipsismo. Então esse movimento de dialogar com a cultura em torno vai ter que abrir a porta para vários riscos no final das contas. E o Papa, com muita sabedoria também, vai dizer assim, olha, o grande desafio desse movimento cristão de ir não é confrontar-se com o ateísmo militante, né? Que eu acho pobres coitados os militantes ateístas, não se trata a discussão intelectual ali é absolutamente inútil, porque eles também estão fechados no solipsismo, né? Ali ensurdecedor. Mas o Papa vai falar assim, a gente não é para dialogar, nem responder, nem confrontar aquilo que é ateu ou aquilo que é anticristão, mas é para conversar, ele usa assim, como resposta adequada à sede de Deus. E essa sede de Deus
O que é essa sede de Deus? Em algum momento, esse ateu militante, todos os anos, em algum momento essa pessoa vai se deparar com o vazio da própria vida. Então, quando a gente fala sobre minha vida está sem sentido, eu preciso procurar o sentido da vida, eu preciso procurar, eu me sinto pouco realizado, eu preciso encontrar minha vocação, né, eu quero ser feliz nessa vida, estou em busca da felicidade. Todas essas formas de se referir a algo que está faltando, todas elas, embora de maneira até inconsciente, estão procurando por Deus. Toda essa falta é a sede de Deus no coração dessa pessoa. Só que no mundo em que nós estamos, a resposta adequada, se você já vem, olha, tá faltando Deus, você já vai como se fosse uma testemunha de Jeová naquilo tudo, você não vai saciar a sede do sujeito. É muito pelo contrário. A forma de responder adequadamente a isso é saber utilizar dos caminhos que levam àquele que sacia essa sede. São Paulo viu, naquela cultura clássica, que não tinha nada a ver com Cristo, um caminho, uma forma de, sabendo dialogar com aquilo, levar até lá. O que o Papa Francisco está querendo dizer aqui é o seguinte: podemos estar numa cultura que já não é nem mais cristã, mas certamente porque a revelação, a graça, superabunda onde abunda o pecado, há diálogos, há portas de diálogos abertas para que exista um caminho de acesso ao Cristo, mesmo através daquilo que lhe pareça o mais grotesco anticristianismo. No fundo é isso que ele está falando. E é interessante porque no ponto seguinte o Papa deixa de lado esse aspecto de conversar com os cristãos e vai falar assim, olha, de um ponto de vista pragmático, não de um ponto de vista religioso e espiritual. Ele vai dizer, o que a literatura traz de bom? Não vamos falar vamos falar do que a literatura traz de bom. E ele fala algo que qualquer professor falaria, qualquer cientista, qualquer ateu falaria, concordaria. Diz ele, de um ponto de vista pragmático, muitos cientistas afirmam que o hábito de ler produz muitos efeitos positivos na vida de uma pessoa. Ajuda a adquirir um vocabulário mais vasto e, consequentemente, a desenvolver vários aspectos da sua inteligência, estimula também a imaginação e a criatividade. Simultaneamente, permite que as pessoas aprendam a exprimir as suas narrativas de uma forma mais rica. Melhora também a capacidade de concentração, reduz os níveis do déficit cognitivo e acalma o estresse e a ansiedade. Quanta coisa a literatura não tem de útil no final das contas, independentemente do aspecto espiritual, né? E então, o Papa, na parte que para mim é a mais genial, né, quando ele demonstra que ele entende do riscado, vamos dizer assim, ele vai falar sobre essa cultura nossa. Como somos imaturos emocionais. Ele usa até a expressão incapacidade emocional. Somos incapazes emocionais. Já não sabemos tocar o coração do próximo, ou se deixar tocar pelo coração do outro. E a literatura seria o ponto disso. Ele vai dizer que a tarefa do cristão, no final das contas, é essa, é tocar o coração do homem contemporâneo para que ele se abra a esse encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz, a literatura é uma ferramenta, uma arma para que isso possa acontecer. Tem uma coisa que ele vai falar sobre o problema da fé nos dias de hoje, tem um trechinho aqui que eu vou ler para vocês que é mais fácil. À luz dessa leitura da realidade, o problema da fé nos dias de hoje não é, em primeiro lugar, o de acreditar mais ou acreditar menos em proposições doutrinais. Liga-se antes à incapacidade de tanto se comoverem perante Deus, a sua criação e os outros seres humanos. Por conseguinte, abre-se aqui a tarefa de curar e enriquecer a nossa sensibilidade. De que maneira a literatura pode fazer isso? E aqui, só um parentezinhos, quando o Papa fala, não se trata de ficar com acreditar ou não acreditar em proposições doutrinais. Se você acompanha aí católicos, padres, influencers e tal, caixinhas de perguntas e tudo mais, você vai ver que, na maior parte das vezes, as perguntas, e de certo modo as respostas, sempre acabam ficando dentro da dimensão doutrinal. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. E a pessoa, enfim. O que o Papa está falando aqui, importa menos isso. Importa o quanto você está abrindo o caminho para que Jesus Cristo responda. Toque e comova o coração. Então, como é que a literatura pode fazer isso? Ela vai justamente dissolver as suas barreiras, ela vai lhe deixar mais sensível, no bom sentido dessa palavra. Volto ao Papa. Quando se lê uma história, graças à visão do autor, cada um imagina à sua maneira o choro de uma jovem abandonada, a idosa que cobre o corpo do neto adormecido, a paixão de um pequeno empreendedor que tenta ir para adiante apesar das dificuldades, a humilhação de alguém que se sente criticado por todos, o rapaz que encontra no sonho a única saída para a dor de uma vida miserável e violenta.
À medida que sentimos vestígios do nosso mundo interior no meio dessas histórias, tornamos-nos mais sensíveis às experiências dos outros. Saímos de nós próprios para entrar nas suas profundezas. Conseguimos compreender um pouco mais as suas lutas e desejos, vemos a realidade com os seus olhos e acabamos por nos tornar companheiros de viagem. Ou seja, na literatura nós encontramos o humano, que há em nós e que há no outro. Nos tornamos companheiros de viagem. A literatura te ensina a se colocar no lugar do outro, e por fazer isso, a compreender um pouquinho melhor. E por fazer isso, a sentir um tanto mais de compaixão, que faz com que o aspecto do pegar pedras para julgar no pecador ou na pecadora não seja um movimento inicial, mas o de acolher para que essa pessoa perceba o pecado e vá e não peque mais, seja o primeiro movimento, e não o último. Tem algo nesse movimento, né, com a literatura de compreensão, que faz naturalmente você já não ser o anjo vingador de Cristo nas redes sociais, ou o cruzado numa nova, né, um cavaleiro andante. Não. Você vai se ver numa situação muito mais fragilizada do que parece, tendo de confiar muito mais em Deus e num discernimento, que aí é a sacada genial do Papa. Ele fala da literatura como sendo um ginásio para o discernimento espiritual. Ginásio no sentido onde você treina para discernir o bem e o mal, que estão encalacrados como o trigo e o joio na vida de todos nós. Tem algo assim que é genial, né? Porque ele... essa parte eu vou ter que ler mesmo, tá, gente? Porque tá muito bom isso aqui mesmo. Ela vai dizer sobre a literatura que representa, portanto, uma espécie de ginásio do discernimento, que aguça as capacidades sapienciais de escrutínio interior e exterior. O lugar onde se abre esta via de acesso à própria verdade é a interioridade do leitor, diretamente envolvido no processo da leitura. Aqui se descortina o cenário do discernimento espiritual pessoal, onde não faltarão angústias e até crises. Com efeito, são numerosas as páginas literárias que podem responder à definição inaciana de desolação. E aí o Papa cita o conceito de desolação para Santo Inácio. Chamo de desolação, diz Santo Inácio, a obscuridade da alma, perturbação, inclinação a coisas baixas e terrenas, inquietação proveniente de várias agitações e tentações que levam à falta de fé, de esperança e de amor, achando-se a alma toda preguiçosa, tibia, triste e como que separada de seu Criador e Senhor. Volta o Papa Francisco. A dor ou o tédio que se sente ao ler certos textos não são necessariamente sensações más ou inúteis. O próprio Inácio de Loyola tinha observado que, naqueles que vão de mal a pior, o bom espírito auge causando inquietação, agitação e insatisfação. Esta seria a aplicação literal da primeira regra inaciana do discernimento dos espíritos, reservada àqueles que vão de pecado mortal em pecado mortal. Ou seja, nessas pessoas a ação do bom espírito punge-lhes e remorde-lhes a consciência pelo instinto da razão para as conduzir ao bem e à beleza. Assim se entende que o leitor não seja o destinatário de uma mensagem edificante, mas uma pessoa que é ativamente solicitada a encaminhar-se para um terreno instável, onde as fronteiras entre salvação e perdição não estão a priori definidas e separadas. O ato de ler é, pois, como um ato de discernimento, graças ao qual o leitor é implicado na primeira pessoa, como sujeito da leitura, e ao mesmo tempo como objeto do que lê. Ao ler um romance ou uma obra poética, o leitor experimenta efetivamente ser lido pelas palavras que vai lendo. Deste modo, o leitor é semelhante a um jogador em campo. Faz acontecer o jogo ao mesmo tempo que o jogo acontece através dele, na medida em que está totalmente envolvido naquilo que faz. Como cristão, nada do que me é humano me é indiferente. Essa postura é completamente oposta à do solipsismo. Li um grande trecho aqui, porque se você não é cristão nem nada, quiser tirar toda a linguagem espiritual que o Papa usa, que eu me referi aqui de fora, você pode perfeitamente compreender essa dimensão desse fenômeno muito humano da desolação, da inquietação, da perturbação da alma, do tédio, da tibieza, da angústia, da tristeza. Tem algo faltando. A desolação é justamente a falta do sentido da vida. A desolação é a falta de se sentir feliz, é a falta de se sentir realizado, é a falta de algo que nos deixa desolados. Esse movimento, né, de, no final das contas, né, entrar em contato com a própria desolação é algo que a literatura faz como um caminho para dentro de si mesmo, do leitor dentro de si mesmo, para o seu próprio vazio, para a sua própria desolação, para que neste lugar, que é o lugar do filho pródigo, né, o Cristo possa
lhe encontrar e lhe levantar. Isso para o cristão. Para quem não é literalmente chegar neste ponto no qual, assim, se permita, né, viver então uma experiência na qual a literatura vai aparecer não mais apenas como remédio, mas como uma verdadeira sabedoria, capaz de lhe consolar e de iluminar. E se, enfim, Deus é Deus, Cristo é Cristo, uma hora eles vão dar um jeito de chegar até você. Eu não me preocupo com isso. Né? E nem você deve se preocupar. Mas esse movimento de tentar olhar para o próprio abismo, né, e atravessar essa escuridão pessoal e interior, acho que isso, se você quer um amadurecimento pessoal, se você quer de fato se realizar, ter sentido da vida, é algo que não tem como escapar. E aí é por isso que esse poder espiritual da literatura, que é como o Papa termina a carta, né, ele vai justamente perceber que, bom, quando a gente conhece pessoas muito diferentes, com dramas muito diferentes, eles vão refletir melhor o nosso próprio drama. Coloca até senso de proporção com relação a isso. Né? E com isso, como diz o Papa, ao dar ao leitor uma visão alargada da riqueza e da miséria da experiência humana, a literatura educa o seu olhar para a lentidão da compreensão, para a humildade da não simplificação, para a mansidão de não pretender controlar a realidade e a condição humana através do julgamento. Este é certamente necessário, mas nunca se deve esquecer o seu alcance limitado. Com efeito, jamais deve traduzir-se na sentença de morte, no cancelamento, na supressão da humanidade em prol de uma árida totalização da lei. O olhar da literatura forma o leitor para o descentramento, para o sentido do limite, para a renúncia ao domínio cognitivo e crítico da experiência, ensinando-lhe uma pobreza que é fonte de extraordinária riqueza. Ao reconhecer a inutilidade, talvez até a impossibilidade de reduzir o mistério do mundo e do ser humano a uma polaridade antinômica de verdadeiro falso ou de certo e errado, o leitor aceita o dever de julgar não como instrumento de domínio, mas como impulso para uma escuta incessante e como disponibilidade para se envolver nessa extraordinária riqueza da história que se deve à presença do Espírito. E também se dá como graça, isto é, como acontecimento imprevisível e incompreensível que não depende da ação humana, mas redefine o humano enquanto esperança de salvação. O final ele vai falar sobre a afinidade entre poeta e sacerdote, que vai se manifestar precisamente nessa misteriosa e indissolúvel união sacramental entre a palavra divina e a palavra humana, dando vida a um ministério que se torna serviço cheio de escuta e compaixão, a um carisma que se traduz em responsabilidade e a uma visão do verdadeiro e do bem que se abre como beleza. Não podemos renunciar à escuta das palavras que nos deixou o poeta Paul Celan. Quem realmente aprende a ver, aproxima-se do invisível. Tem horas que não precisa fazer nenhum comentário, só as palavras por si só já comunicam o suficiente disso. Se você não leu, essa carta eu recomendo que você leia e que você pense, medite muito a respeito disso. Quando o Papa fala todo da literatura, começa como um hobby, um entretenimento, de repente se transforma com um caminho de acesso, né, para uma espécie de encontro com um sentido maior da vida, com uma cura para essa desolação. E de repente aquilo se torna um ginásio do discernimento, onde você começa a olhar para o outro como você quer, de certo modo, ser olhado, compreendido, né, amado no final das contas. E você percebe os limites do teu poder de julgar o outro. Né? Você entende a palavra do Evangelho? Em vez de ser, né, tira a trave do teu olho antes de acusar a do outro. Né? O poder espiritual que isso, no final das contas, traz. E o Papa vai usar, no final, justamente essa referência. Eu tenho aqui, deixa eu até pegar, porque essa parte eu não transcrevi, mas ela está acessível aqui. Com essas breves reflexões, espero ter evidenciado o papel que a literatura pode desempenhar na educação do coração e da mente do pastor ou do futuro pastor. Aqui ele está falando para os futuros padres, mas a literatura tem esse poder de exercer esse papel, de educar o coração, né? De abrir o coração ao outro, de recepcionar o outro no coração. Né? E como diz o Papa ali, é como um jogo de futebol, ao mesmo tempo que você está jogando, o jogo está sendo jogado através de você. E isso é uma participação na vida, né? É uma espécie de comunhão no final das contas. Daria para fazer comentários muito mais extensos aqui. E de certa maneira, assim, eu fico feliz, porque eu trabalho com a literatura, não pela literatura. Tem uma hora que o Papa fala assim, quando ele deu aula, que fala assim, a pior coisa que tem é a gente dizer para os outros que os outros têm que ler. Né? Você tem que ler com aquilo que te desperta o coração. Né? Tem que haver uma liberdade para ter essa coisa da leitura. Né? Então, toda vez que eu trabalho com os livros, quando eu faço uma oficina de leitura ou um clube do livro, eu nunca obrigo ninguém a fazer nada.
Eu espero conseguir despertar na pessoa, né, uma espécie de desejo, de amor, que mesmo que comece num aspecto de puro entretenimento, de prazer, se transforma depois numa espécie de ginásio, né, do discernimento, onde a pessoa começa a perceber que ela está matando uma sede de algo muito mais íntimo nela mesma do que ela mesma talvez perceba. Então, quando eu leio a carta do Papa, para mim foi um bálsamo, verdadeiramente falando, porque percebo que, bom, bate com a forma como a literatura me lê, como eu trabalho com a literatura, no final das contas, né? E como antes de se ir para dimensões de ordem gramaticais, para ordens de ordens retóricas, e de ficar com toda aquela preocupação, que é muito mais de cultura, de cultos, de erudição, etc. e tal, como essa via de acesso para si mesmo, para o outro, e quem sabe, para o próprio Cristo. Pelo menos eu acredito nisso e em todos os meus trabalhos eu nunca escondo isso de ninguém, né? Eu sou um católico, falando de literatura, falando de cinema, né? Não do ponto de vista do católico e do cristão, mas das obras mesmo, do que elas mesmas trazem. Se isso abre caminhos para um diálogo e quem sabe, né, um caminho de acesso ao Cristo, Deus seja louvado. Se não, pelo menos para lidar com a nossa desolação. E nos tempos que correm, de tanta polarização, onde os próprios cristãos e católicos se fecham em si mesmos, nas suas pequenas comunidades, né, botando muros em torno delas, né, não sendo aqueles que vão e evangelizam, mas aqueles que ficam e se protegem dos que não estão evangelizados, a literatura se torna algo muito mais essencial do que parece. Ainda bem que ver que o Papa está falando isso só faz confirmar, né, que, bom, acho que alguma coisa... não sei se certo eu estou fazendo, mas que pelo menos de errado não tá mesmo, né? Então esse vídeo aqui é especial para os meus, dedico para os meus alunos, né, que eu espero que do que eu falei aqui fique mais claro o processo pelo qual vocês mesmos estão passando ao fazerem as oficinas de leitura, e entendo um pouco melhor porque eu escolhi os livros que escolhi, né, ou aqueles que são não as oficinas, mas que são trabalhos diferentes, mas com os livros também estão ali sempre colocados, né? Esse coração, no final das contas, é o que eu tento colocar quando eu falo de literatura, de cinema, etc. e tal. Nos vídeos aqui eu tento fazer desde esse ponto de vista, não do ponto de vista de um crítico, de um teórico, de um professor, de um filósofo, qualquer coisa que o vale. Não, é tentando falar de coração para coração mesmo. Acho que só isso aí é que realmente pode tocar, né? Não só os outros, mas a mim mesmo, porque fazer isso é o caminho de acesso para mim e para o Cristo. Te agradeço a companhia e a paciência, e mais ainda se curtir, escrever, partilhar o vídeo, tá bom? Fico por aqui, até semana que vem.